assim, olha, um carbono com 4 ligações simples. É híbrido de que tipo? sp3. Uma dupla e 2 simples. Aí sp2 e assim sucessivamente. E classificação de cadeias. Teríamos problemas? Não? Cadeia aberta, normal, ramificada. Isso aí estaria ok para vocês? Sim? Então, olha só. Vamos lá. Para o Enem, o que é muito importante? Classificação de cadeias, não. Hibridização, não. Tá legal? Isso é importante, Nazaré? Sim, porque vez ou outra o EA pede. Tá legal? Mas para o Enem, o foco ele é outro. Primeiro, reconhecer funções, que nós precisamos das funções, e os danos ambientais, que algumas funções, como por exemplo os hidrocarbonetos, que são os derivados do petróleo, como gasolina, diesel, e assim sucessivamente, os danos ambientais que eles causam, entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é assim, se tiver tudo ok, nós começamos pelas funções. A função mais importante, que são os hidrocarbonetos, aí nós vamos terminar hidrocarbonetos, nós vamos para derivados do petróleo, aí nós vamos falar dos danos ambientais causados pela gasolina, pelo diesel, tudo bem? E a substituição disso para diminuir os danos ambientais pelos biocombustíveis. Aí nós vamos falar do etanol, do biodiesel e do biogás. Aí só tem esses biocombustíveis? Não, tem outros, mas esses são os principais. Então, na aula de hoje, nós veríamos tudo de hidrocarbonetos, até a nomenclatura. Aula que vem, nós veríamos o petróleo e seus derivados, danos ambientais, biocombustíveis. Entenderam? Aí eu vou entregar para vocês uma folha que tem todos os grupos funcionais das funções oxigenadas, nitrogenadas e sulfuradas, entenderam? Vamos dar nomes a todas elas e vamos para isomeria e depois reações. Aí dá tempo pra gente, e vai chegar um ponto que a gente vai só fazer exercício na aula, tá legal? Pode ser assim? Pode, tá tudo ok para todo mundo? Sim, com certeza, né? Tá legal. Então, a gente vai começar pelas funções. Aí, primeiro, só um pouquinho, só volta um pouquinho. Quando nós já passaram 2 minutos, então acho que a gente já pode começar, né? Então é assim, quando nós falamos de química orgânica, que o objetivo para nós é química orgânica, embora a gente sempre pense assim, que o nosso grande problema é físico-química, eu sempre acredito que o problema ele não é físico-química, porque físico-química você tem um cálculo exato, ou é aquilo ou não é aquilo. Mas a química orgânica é muito nome, como nós temos muito nome, muitas reações, enfim, nós temos problemas ali. Eu penso que ali é que está um pequeno problema, enfim, então vamos lá. Queridos, só para a gente iniciar. Como nosso objetivo é estudar química orgânica, vocês podem, por favor, me lembrar o que a química orgânica estuda? Os compostos que são constituídos de carbono e que têm características específicas. Por exemplo, se você fala características específicas, isso retira, por exemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido cianídrico, ácido carbônico. Nazaré, por que esses caras que têm carbono, eles não são compostos orgânicos? Porque as características dele são de compostos inorgânicos. Para serem compostos orgânicos, eles têm que possuir carbono na sua estrutura, correto? Mas eles têm que ter propriedades específicas. Como assim? Eles têm que ser combustíveis, eles têm que ser sensíveis a ácidos. Não sei se vocês já viram o que acontece quando você pega, por exemplo, o açúcar e em cima do açúcar você joga ácido sulfúrico. Se você jogar em cima do açúcar ácido sulfúrico, fica todo preto. Por quê? Porque ele se transforma em carvão. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele é sensível aos ácidos concentrados de um modo geral, tá legal? Então, são características específicas dos compostos orgânicos, ok? E aí, galera, tendo essas características específicas e sabendo que nós vamos estudar esses compostos, nós vamos começar pela função que é a maior de todas, que são os hidrocarbonetos, tudo bem? Aí, primeiro ponto.
Como que vocês reconhecem uma função orgânica? Aí, meus amores, é o seguinte, ó. Vocês vão acompanhando, o que vocês não souberem antes, vocês vão me dizendo. Nazaré, isso aqui eu sei. Então, a gente acelera, tá? Então, vamos lá. Olha isso. Eu pensei, até conversei com o Paulinho, da gente usar o livro de vocês. Mas o livro de vocês tem uma sequência. Então, eu vou fazer uma modificação. Vou colocar somente as questões da UEA e do Enem nas listas que vocês vão fazer. E vou trazer para vocês, que eu acho que é o nosso caminho mais acertado por enquanto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos às funções orgânicas. Tá legal? Funções orgânicas. Meus amores, como que vocês reconhecem uma função orgânica? Vou começar por aqui. Tudo bem? Como que vocês reconhecem uma função orgânica? Muito bem, assim que eu gosto, todo mundo junto, calma, olha isso. Queridos, olha só, lá para Química 1, quando vocês olham para isso aqui, vocês sabem a que função isso pertence, certo ou errado? Certo? Qual é a função dele? Isso aqui é um ácido. Quando você olha para isso aqui, você sabe a que função ele pertence. Qual é a função? Base. Mas vocês reconhecem por causa de um detalhe. Vocês podem, por favor, me dizer como que isso... Vocês sabem que isso é um ácido lá da inorgânica? Aí você olha, tem hidrogênio à esquerda. E isso é base porque tem hidroxila à direita. Não é isso que a gente pensa? É um pensamento que não deveria ser, mas esse pensamento ele vai servir. Vocês reconhecem os ácidos e as bases por causa dos seus grupos funcionais, tá vendo? Todo ácido, ele tem características semelhantes e quem garante essas características semelhantes é o seu grupo funcional. Como diria vocês, hidrogênio à esquerda. Isso aqui é base. Como é que eu reconheço que é a base? Porque toda base tem o mesmo grupo funcional, entenderam? Assim como eu reconheço a função na química inorgânica, eu também reconheço as funções na orgânica através dos seus grupos funcionais. Quer ver? Olha só. Vou colocar uma aqui e vocês vão olhar para ela e vocês vão me dizer qual é a função a que ela pertence. CH3, CH2, CH3. Ou, né, a representação por traços. São 3 carbonos, 1, 2, 3. Ok? Me ajuda aí, galera. Me diga qual é a função que isso aqui pertence. Isso é um hidrocarboneto. Como é que vocês sabem? Pelo grupo funcional. Porque o hidrocarboneto ele é formado exclusivamente pelo quê? Carbono e hidrogênio. Perfeito. Quando vocês olham para isso aqui, ó, CH3, C dupla O, CH3. Isso, né? Vou colocar assim, ou isso aqui, certo? Dupla O. Desse jeito. Queridos, qual é a função? Cetona. Vocês viram como vocês reconhecem? Como que vocês reconhecem? Vocês reconhecem pelo grupo funcional. Na hora que você olhou, você viu. Aqui, ó, eu tenho uma carbonila em carbono secundário. Carbonila em carbono secundário, isso aqui é o grupo funcional de cetona. Entenderam? O problema é o olhar de vocês. Quando vocês olham, vocês procuram logo o grupo funcional. Tudo bem? Vou colocar mais um para vocês e vocês me digam a função. Olha, CH3COOH, função, ácido carboxílico. Nazaré, como é que eu reconheci no ato que é ácido carboxílico? Grupo funcional. Todas as vezes que vocês forem olhar para uma função orgânica, para vocês saberem qual é a função, vocês procuram o grupo funcional. Essa é a primeira dificuldade de funções orgânicas. Por que que é difícil? Porque, gente, nós temos muitas funções e cada uma delas tem um grupo funcional diferente. Tudo bem? Então é assim. Como que eu vou reconhecer funções orgânicas? Grupo funcional. O grupo funcional é o grupo que caracteriza a função. Aí a gente vai ver cada um deles, mas por enquanto o que me interessa é que vocês conseguem reconhecer as funções olhando para uma característica comum nelas, que é chamado grupo funcional. Tudo bem? Ok? Dessas substâncias, que isso aqui era só para vocês olharem mesmo e saber, olha, eu reconheço, não trouxe nada para pagar, então tá tudo bem, vou usar esse resto do quadro. Nessas funções, nós vamos começar a estudar os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos mesmo? Oi? Carbono e hidrogênio, eu achei legal. Olha, o que são hidrocarbonetos? Carbono e hidrogênio são funções formadas exclusivamente pelo quê?
Minha calça tá suja? De quê? Só para sua mão do lado. Ai, meu Deus, a bunda tá suja aqui, Jesus Cristo. Ave Maria, gente. Tá suja de quê? Ave Maria, pense. Acho legal que ela é discreta. Sua calça tá suja, minha bunda tá suja. Jesus. Obrigada. Obrigada. Valeu. Ok. Já, gente. Eu tenho que fazer uma aula para ser mais discreta. Vamos lá. Nazaré, o que são os hidrocarbonetos? Aí eu achei legal que alguém falou assim, hidrocarboneto é carbono e hidrogênio. Não, é uma função formada exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tudo bem? Hidrocarbonetos é o maior grupo que vocês vão ter. Ele é tão grande que ele é dividido em séries, correto? Digam para mim, quais são as séries que formam o hidrocarboneto? Vai lá. Os alcanos, perfeito. Vai, galera. Isso. Não vamos perder tempo com o que vocês conhecem. Alcanos, que mais? Alcenos, continua. Alcinos, perfeito. Que mais? Alcinos, alcadienos, perfeito. Aí a gente já vai falhando a memória, né? Alcadienos são 7 grupos. Alcadienos, 7. Ok. Que mais? Ciclanos, ok. 5 ciclanos. Que mais? Ciclenos, ok. Vai lá. Ciclenos, que mais? 5 aqui. E aromáticos, talvez? Isso. Aromáticos. É isso que ele quis dizer. Aromáticos. Vocês sabem que às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Nasa, eu tenho uma coisa para te contar, mas você não vai gostar. Eu falo, não me conta. Aí ele fala assim, não, mas eu vou te contar. Olha, se a pessoa sabe que eu não vou gostar, para que ela vai me contar, né? Eu sempre digo, não me conta, criança. Aí ela, não, vou te contar. Ele fala, não, porque ciclano falou de você. Aí eu fico arrasada. Porque ciclano não pode falar de mim porque eu falo bem dele. Tá vendo? O que é ciclano? É um hidrocarboneto. Hidrocarboneto falando mal de mim, eu não admito. Tá legal? E galera, quem fala mal dos outros não é ciclano, ele é inocente. Quem fala mal dos outros é quem? Cicrano. Quem fala mal dos outros é cicrano, não é ciclano, tá legal? E eu fico sempre arrasada porque dizem, ciclano falou mal de você. Eu falo, porra, hidrocarboneto falando mal de mim, não. É cicrano, é fulano que falou mal de mim. Mas esse cara aqui, ó, não fala mal de ninguém. Ele é do bem, tá bom? Então vamos lá. Galera, a IUPAC, ela tem uma coisa muito legal na química orgânica. O que é muito legal na química orgânica? Os nomes que foram escritos foi para facilitar a nossa vida. Aí, porra, como assim, né? Olha, foi sim. Olha isso aqui. Vocês sabem o que significa esse O na nomenclatura? Significa o quê? Hidrocarboneto. Alqui significa cadeia aberta. An significa apenas ligações simples. Tudo bem? O O é hidrocarboneto, o alqui significa cadeia aberta, o en significa o quê? Uma ligação dupla. Perfeito. Diga, filho. Então, se um carbono tiver 2 ligações duplas, ele vira in? Não. Se tiver 2 duplas, ele vira di-en. Isso mesmo. E galera, olha só. Isso aqui é um hidrocarboneto de que tipo de cadeia? Aberta com o quê? Uma ligação tripla. Olha isso aqui. O que significa esse O? Hidrocarboneto. De que tipo de cadeia? Aberta com 2 ligações duplas. Tudo bem? O que significa esse O? Hidrocarboneto. O que deve significar esse ciclo? Fechada, que só tem o quê? Ligações simples. Tudo bem? O que são ciclenos? Digam para mim. Hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma ligação dupla. E os aromáticos, eles são poucos. Como eles são poucos, o que acontece? Eles são muito específicos e a única regra que eles seguem é que isso aqui é um hidrocarboneto. Só isso. Tudo bem? Então vamos lá. Eu aponto e vocês me dizem o que é o conceito de cada um deles. Não precisa escrever, é olhar o nome. Você vai olhar o nome e você vai saber o conceito. Tudo bem? Vai lá. O que é isso? Hidrocarboneto de cadeia aberta com somente ligações simples. Isso aqui é o quê?
com uma ligação dupla. Não é com ligações duplas, é uma dupla em. Tudo bem? Isso aqui, hidrocarboneto de cadeia aberta com uma ligação tripla. Perfeito, tá legal? Quando vocês olharem para o nome, aí o PAC é muito legal, porque todos os nomes na orgânica, eles foram escritos para você olhar para ele e você saber o que é. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim? Ok. Vamos começar aqui pelos alcanos. Vamos estudar esses alcanos. Existem alguns alcanos que eles são muito importantes, tá legal? Então vamos lá, alcanos. E galera, vocês sabem um pouquinho da nomenclatura dos alcanos, certo ou errado? Certo, tá. Vou colocar aqui um alcano de cadeia linear. Primeiro os lineares e depois os alcanos ramificados, tá legal? Vou colocar aqui esse alcano. Queridos, quantos carbonos tem aqui? 5. Tem 5 carbonos. Vamos lá. Meus amores, tudo bem representar assim para vocês? Sim? Ok. Cada ponta fechada tem o quê? Carbono e suas devidas ligações com o quê? Hidrogênio. Perfeito. Eu quero que vocês peguem essa representação de traços e me deem a fórmula molecular desse alcano. Vai lá. C5, foi isso? H12. Maravilhoso. C5H12. Quando vocês disseram C5H12, eu entendi que vocês não contaram os 12 carbonos. Os 12 hidrogênios. Vocês não contaram. O que vocês sabiam? A fórmula geral. Todo alcano tem a mesma fórmula geral. Qual é a fórmula geral? Isso. A fórmula geral dele é CnH o quê? 2N mais 2. Perfeito. Queridos, alcanos, existem alguns alcanos que são muito importantes, tá legal? Vou colocar aqui alcanos importantes. Nazaré, é pra quem? Pra mim, pra minha vida, tá bom? Alcanos importantes. Por que são importantes pra minha vida? Porque eles são os caras que, quando ele fala de alcanos, ele vai direto nele no vestibular, tá legal? Quem são esses caras? Primeiro é esse aqui, tá? Vou colocar ele aqui, CH4. Tudo bem? Esse alcano é muito importante. Como é o nome dele? Metano. Esse cara é o metano. Quando vocês estão no vestibular, ele chama esse cara de metano, ele chama de gás natural, tá? Gás natural. Ou ele chama gás do lixo ou gás do pântano. Gás do lixo ou gás do pântano, tá? Lixo ou gás do pântano. Gás do pântano. Aí vamos lá, queridos. Por que o metano é chamado gás natural? Estou fazendo comercial da Natura aqui. Gás natural, gás do lixo ou gás do pântano? Quem lembra? Por que ele é chamado de gás do lixo, gás do pântano? Gás natural. Esse cara, ele não é o gás natural, tá bom? Ele não é o gás, aqui ó, ele não é o GNV, gás natural veicular. Só que o problema é o seguinte, não se preocupem, que quando nós estivermos estudando petróleo, a gente vai ver o que é o GNV, tá? O gás natural veicular, o que é o gás de cozinha, né? Que é o gás liquefeito do petróleo, o GLP e assim sucessivamente. Por enquanto, o que interessa é assim, ele é importante e ele dificilmente é chamado de metano. Os nomes que ele recebe são esses aqui. Por que ele é chamado de gás natural? Porque ele é o principal componente do gás natural. Aquele gás que é usado nos veículos, em substituição aos combustíveis fósseis. Tudo bem? Então, por isso ele é chamado gás natural. Por que ele é chamado gás do lixo ou gás do pântano? Porque ele é produzido através de quê? Da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Tudo bem? Por exemplo, fossa. Quando você pensa numa fossa, você pensa assim, ó, que na fossa nós depositamos matéria orgânica. Tudo bem? Depositamos matéria orgânica na fossa, mas em toda fossa tem um cano, uma abertura. Tudo bem? O que é aquilo? Sei lá, não sou... Para sair o quê? Para sair o cheiro de lá de dentro? E, gente, aquilo não é para sair nada. Aquilo é para fazer o quê?
para entrar oxigênio. Se não tiver aquele cano que o pedreiro chama de suspiro da fossa, o cara vai lá e ele veda tudo. O que vai acontecer lá embaixo? Decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Se houver decomposição anaeróbica de matéria orgânica, vai formar o metano. Quando o metano escapar debaixo da terra, ele vai se misturar com o ar atmosférico, tá? Formando uma mistura altamente explosiva, chamada grisu. O grisu, ele vai causar uma explosão e vai ser literalmente merda para todo lado. Entenderam? Então, na verdade, aquele suspiro, ele está lá para que você tenha decomposição aeróbica da matéria orgânica, não formando metano. Tá legal? Existem alguns filmes que mostram essa formação do metano. Filmes muito antigos. Mad Max, eu acho, ou Mad Max, alguma coisa assim. É Mad Max, né? Em Mad Max, você visualiza no filme quando eles fazem a produção do metano. É um negócio assim meio estranho aquilo, mas é como se todo mundo tivesse sido destruído e eles precisassem movimentar os veículos. Quando eles estão movimentando os veículos, o que eles fazem? Produzem o gás natural, ou seja, eles produzem o metano. Através de quê? Decomposição anaeróbica das fezes de quê? O cara lá embaixo, com um monte de porco. Para que ele está lá embaixo com aquele monte de porco? Ele está fazendo decomposição anaeróbica das fezes do porco. Para quê? Para produzir combustível para aqueles carros rodarem. Entenderam? Porque lá não tem mais combustível fóssil. Diga, filho. Então, no caso, o metano é o principal gás também das próximas. Ele é o principal componente do gás natural. Tipo assim, 90% do gás natural é metano. Por isso que ele coloca, por isso que ele chama de gás natural. Gás do lixo, porque ele também pode ser produzido nos lixões. Quando você tem um lixão, lá embaixo tem decomposição anaeróbica da matéria orgânica e produz o gás metano. Isso pode causar explosões no lixão. Eles têm que se livrar daquilo. Diga, filho. Então, isso é produzido a partir da decomposição anaeróbica. Anaeróbica. Aeróbica não. Isso mesmo. Exatamente. Decomposição anaeróbica de compostos orgânicos. Ele é importante porque ele é uma fonte de combustível. Tudo bem? Esse é importante. Esses dois aqui são importantes. Vou colocar aqui 1, 2, 3. E esse aqui. 1, 2, 3, 4. Vocês podem me dar o nome desse cara? Vai lá. Esse cara é o... Esse cara é o propano, beleza? E esse aqui é o butano. Perfeito, tá? Esse é o butano. Por que eles são importantes? Porque os dois juntos formam o gás liquefeito do petróleo. Tudo bem? Esses caras aqui, ó, são os principais componentes do gás liquefeito do petróleo. O GLP, tá bom? Aqui, ó. Gás liquefeito do petróleo. Principais componentes, butano e propano. O que é o GLP no dia a dia de vocês? O gás de cozinha, tudo bem? Que é extremamente importante para nós. O que for importante para nós no nosso dia a dia é importante para o Enem, tá legal? Então, o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, é o nosso gás de cozinha, tá? Gás de cozinha. Pronto, tá legal? Se eu tivesse que destacar alcanos não ramificados, eu ia direto nesses aqui, que são os alcanos que são considerados no nosso dia a dia os mais importantes, tá? Eles são chamados alcanos ou parafinas, lembra? Por que eles são chamados parafinas? Isso, aí vamos lá, todo mundo junto, assim que eu gosto. Aqui, queridos, quando nós falamos de parafinas, o que são parafinas? São substâncias pouco afins. Pouco afim significa que ele não está afim de reagir. Vocês entenderam? Os alcanos, eles são pouco reativos. Aí, Nazaré, eles vão fazer reações? Vão. Reações de substituição. Mas para fazer reações de substituição, eles vão precisar de condições especiais. Senão, a reação de substituição não vai acontecer. Tudo bem? Especial vai precisar de um meio muito específico. Então, a gente vai dizer lá nas reações com os alcanos, reações de substituição
em alcanos. E aí tem luz ultravioleta e calor. Por que precisa da luz ultravioleta? Porque eles não estão afim de reagir. Eles são parafinas, pouco afins. Tipo, não estou afim de reagir. Vou ficar aqui sem fazer nada. Gente, um alcano, ele é capaz de passar 3 dias a gente tentando fazer uma reação e a reação não vai ocorrer. Para ela ocorrer, eu preciso colocar condições específicas para que reajam. Tudo bem? Por isso, pouco afins. Vou colocar primeiro os não ramificados e depois os ramificados. Tá legal? Vamos lá. Alcenos. Meus amores, quando falamos em alcenos, eles são chamados alcenos. Que mais? Alquenos, certo, gente? Alquenos ou olefinas. Nazaré, por que olefinas? Porque eles são oleosos, tá legal? Como eles são oleosos, nós chamamos olefinas para os alcenos, ok? Alceno, vou colocar um alceno aqui e vocês vão me dizer o nome do alceno. Aí, por enquanto, eu só estou colocando substâncias, hidrocarbonetos com cadeias normais, não ramificadas, tá legal? Vou colocar esse alceno e vou colocar esse alceno aqui, tá legal? Pronto. Vocês podem me dar o nome do primeiro alceno? Primeiro assim, me dá a fórmula molecular desse? C3, H6, perfeito. Fórmula desse? C4, H8, perfeito. A velocidade que vocês me respondem significa não estão contando. Vocês sabem a fórmula geral, correto? Como sabem a fórmula geral, qualquer olefina tem que fórmula? CnH2n. CnH2n, perfeito, tá? Então eu já sei o alceno, ok? Me dá o nome desse cara? Propeno. Me dá o nome desse cara? But2eno. Perfeito. Kevin, por que vocês chamaram esse de propeno, não disseram onde está a dupla, mas aqui você disse but2eno. Por quê? Porque quando você tem 3 carbonos, obrigatoriamente, a ligação dupla está em que carbono? No carbono 1. Quando você tem 4 carbonos, existem posições diferentes que ele pode ocupar, certo? Quais são as posições diferentes? Posição 1 ou posição 2. Por isso ele disse but2eno. Ok. Quais são os alcenos importantes? Tá legal? Vamos lá. Alcenos importantes. Importantes. Esses caras são muito, muito importantes. Tá legal? Eu diria que o alceno mais importante que existe é esse aqui, ó. CH2, dupla CH2. Vocês podem me dar o nome dele? Eteno. Ok. Vestibular jamais chamará esse cara de eteno. Como é que o vestibular chama? Etileno. Perfeito. O vestibular chama de etileno. Nazaré, porque etileno é uma nomenclatura antiga, tá legal? Só que esse cara, ele é um queridinho da química. É mais ou menos assim. Todo queridinho, ele tem um apelido, tudo bem? Por exemplo, meus filhos, um chama Vinícius, eu chamo Vini para ele. O outro chama Lucas, eu chamo Luquinhas. Vocês entenderam? Por quê? Aí Luquinhas é um negócio... Vai falar, ai gente, você precisa conhecer o Luquinhas. Aí que ele vem, ele tem 1,80 m, né? E as pessoas falam assim, esse é o Luquinhas? É, mas é o meu bebê. Então, vamos lá. Olha só, gente. O que eu quero dizer para vocês é assim, que o que é importante tem apelido, entenderam? E aqui é a mesma coisa. O eteno, ele é muito importante para a química. Como ele é muito importante, ele é chamado de etileno. Quem consegue lembrar por que esse cara é importante para nós? Ele é o gás do amadurecimento das frutas. Vamos lá. Mamãe foi ao supermercado, quando voltou, trouxe abacate que não está maduro. E ela tem pressa para que esse abacate fique maduro. Qual é o procedimento que ela faz?
ela enrola no jornal e às vezes, muito louca, né? Enrola no jornal, ainda coloca dentro de uma sacola e fecha a sacola. O que que a mãe está fazendo? A mãe sempre tem uma coisa de médica e louca, né? Tipo assim, a minha rasgava a receita do médico e falava, esse médico não sabe nada, você vai tomar esse chá. Aí eu pensava, pra que tipo assim, pra que ela guardou, pra que ela me levou lá? Enfim, mas a mãe tem muito isso. Ela sabe mais que o médico, ela sabe mais que todo mundo, né? Um negócio assim doido. Ainda bem que ela não mata os filhos. Olha, é assim. Nazaré, por que que a mãe faz isso? A mãe faz isso porque no processo de maturação das frutas, essa fruta, ela libera um gás. Esse gás é o gás etileno. Se a gente conseguir concentrar o gás em cima da fruta, ela vai amadurecer muito mais rápido. Entenderam? Olha como elas são sábias, tá vendo? Às vezes. Elas são sábias. Como elas são muito sábias, elas estão concentrando o gás em cima da fruta. Entenderam? Pronto. Então, isso aqui, ó, o etileno é o gás do amadurecimento das frutas, tá bom? Aqui, ó, gás do amadurecimento das frutas. Amadurecimento das frutas, tá? Das frutas. Aí, Nazaré, e aquelas frutas lá da rede de supermercado X? Eu ia já falar o nome da rede, mas eu lembrei que eu estou sendo gravada. Então, é o seguinte, daquela rede de supermercado X, que eu chego lá, tem aquelas bananas belíssimas, nenhuma fissura na casca, mas quando eu compro e eu provo, o que que acontece? Tem gosto de papelão. Já comeu papelão? Já, tá? Então, vamos lá. É assim, ó. Ela tem gosto de papelão. Eu acho que o gosto de papelão é o gosto daquelas bolachas que a gente compra integrais, né? Aquela que a gente quando quer ser saudável. Eu sempre quero que ser saudável segunda e terça e na quarta eu já me perdi. Mas, enfim, é o seguinte. Normalmente, o que que acontece? Você compra a banana. Quando você compra a banana, ela é belíssima. Mas quando chega em casa, ela não tem gosto de nada. O que pode ter acontecido? O processo de maturação dela foi acelerado. Como? Câmaras que eles dão jatos de etileno. Quando eles dão jatos de etileno, eles aceleram o processo de maturação. Mas o problema é que não dá tempo dela criar a frutose, porque não foi um processo natural. Então ela fica madura, bonita, mas ela não é doce. Tá legal? Então é isso que acontece. Nazaré, só por isso é importante? Não, porque olha só. Quando vocês querem etanol no Brasil, como é que vocês conseguem etanol? Como é que vocês conseguem etanol? Ai, eu vou no posto. Muito bem, tá? É assim. Vamos voltar um pouquinho, tá bom? Vocês não podem ir ao posto. Eu quero saber qual a fonte do etanol. Cana-de-açúcar. Você vai lá, o Brasil tem uma grande extensão territorial. Você vai lá, planta a cana-de-açúcar, colhe a cana-de-açúcar, né? Faz a moagem, todo aquele processo e consegue o etanol. Agora vamos para o Japão. Japão pode plantar cana-de-açúcar? Não. Já viram como é a casa no Japão? Você mal fica de pé lá dentro. Imagina ter uma extensão territorial grande suficiente para plantar cana-de-açúcar. Então, o que eles fazem? Eles também produzem etanol. Só que eles são há milhões de anos à nossa frente. Como assim? Eles pegam o etileno, tá vendo? Olha que coisa. Ele pega o etileno e hidrata o etileno, tá vendo? Aqui, ó, vai lá e hidrata o etileno nas condições adequadas, tá vendo? Condições adequadas. Essa hidratação é uma reação que mais tarde nós vamos chamar de reação de adição. Nessa reação de adição, a ligação dupla é quebrada, o hidrogênio vem para um carbono e a hidroxila vai para outro carbono. Olha que lindo, eles conseguem produzir com o etileno o quê? CH3, CH2OH. Olha que lindo. Queridos, o que é isso? Etanol. Eles não plantam cana-de-açúcar. Nazaré, mas esse processo é barato? Milhões de vezes mais caro que o nosso. Mas nós temos a vantagem de ter uma grande extensão territorial. E eles não têm, tá legal? Como eles não têm, eles se viram como pode. Então, por isso, ele é importante. Tudo bem? Dúvidas? Não? Ok. Vamos para os alcinos. Tá legal? Alcinos ou alquinos. Tô rápido demais? Não? Tá.
Alcinos ou alquinos. Estou levando em consideração que vocês já têm uma visão boa disso, a gente só precisa fazer ajuste para poder saber o que diabo que ele vai me cobrar disso, né? Porque a gente estuda tanta coisa, o que ele me cobra, afinal de contas, né? O que eu preciso para minha vida, tá? Isso é o Enem e a UEA me cobra a parte técnica. Ai, como é o nome desse composto? Essa cadeia é classificada como? Que tipo de isomeria tem aqui? Aí o Enem cobra isomeria? Cobra, porque isomeria para nós é muito importante, tá legal? Então vamos lá. Alcinos ou alquinos. Como são os alcinos ou alquinos? O que eles têm? Uma cadeia aberta, que tem o quê? Uma ligação tripla. Só que a ligação tripla, o carbono é o quê? Qual é a geometria do carbono quando ele tem uma ligação tripla? Linear, não é isso? Então, a ligação tripla, ela tem que ser representada desta maneira, tá legal? Você, de maneira nenhuma, representa uma ligação tripla assim, tá bom? Não pode. Por que não pode, Nazaré? Porque ela é linear. Como ela é linear, você coloca a linha e coloca a tripla. Tudo bem? Ok? Beleza. Vocês podem, por favor, me dizer qual a fórmula molecular disso aqui? Aí lembra, quantos carbonos tem? Tem 3, égua. Tem 4, aqui tem um carbono, certo? Aqui tem o segundo carbono, aqui tem o terceiro carbono, aqui tem o quarto carbono, aqui tem o quinto carbono e aqui tem o sexto carbono. Tudo bem? Vocês entenderam? São 6 carbonos. Vocês podem me ajudar? Fórmula molecular dele. Aí, galera, é o seguinte. Eu sei que vocês contaram só esse, certo? E contaram esse, mas não é assim. Quando você tem o alcino por traços, aqui, ó, você tem um carbono e aqui você tem outro carbono. Para ter só esse, eu teria que ter acabado aqui, ó. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim? Tá. Ok. São 6 carbonos, então C6, continua. H10? Tá. C6H10. C6H10. Fórmula geral. CNH 2N menos 2. Perfeito. Alcino. Quando você olha para um alcino, também temos alcinos importantes. Tá legal? Qual é o alcino importante? Eu coloquei alcenos, né? Importante. Ah, tanto faz. Alcinos importante. Vou colocar um deles que é muito importante. Alcino importante. Tá legal? É esse cara aqui, ó. CH tripla CH. Tudo bem? Nome? Isso. O nome que o vestibular vai dar para ele é acetileno. É isso mesmo, Kevin. Acetileno. Qual é o nome oficial dele? Etino. O nome oficial dele é etino. Tá vendo? Etino. Mas o vestibular chama por apelidinho. Acetileno. Nazaré, por que ele é importante? Porque ele é um combustível poderoso. Ele gera muita energia. Entenderam? Onde que ele é usado? No dia a dia de vocês já devem ter visto o uso do acetileno. Quando vocês veem, por exemplo, alguém colocando ferro, soldando ferro. Já viram que sai aquela fumaça, aquela faísca? Aquele gás que está sendo usado lá é um gás que gera muita energia. O que gera muita energia é o acetileno. Tudo bem? Esse é o acetileno. Aí, galera, é o seguinte. O acetileno, ele também é usado quando nós temos, por exemplo, os mineiros, não de Minas Gerais, debaixo da terra, tá legal? Os mineiros. Quando eles entram para baixo da terra, nas cavernas, eles entram com um capacete que tem uma lâmpada aqui na frente. Tudo bem? Lembram disso? Aquela lâmpada, ela permanece acesa por 1 dia, 2 dias, depende da quantidade de acetileno que eles têm. A quantidade de energia gerada para que aquela lâmpada fique acesa é muito grande, tudo bem? Então, por isso, ele é importante para nós, tudo bem? Tomem cuidado para não confundir etileno com acetileno. Confundiu, dá merda. Nazaré, por quê? Olha só. Parintins, alguns meses ou alguns anos atrás,
o que aconteceu? A amazonense é absolutamente louco por Tucumã. Tem as exceções, tá legal? Exceções. Mas a maioria, você deu uma saca de Tucumã, o caboclo para de falar até da vida dos outros. Que ele vai ficar tão ocupado descascando que não vai dar tempo. Mas assim, a maioria é doido por Tucumã, tá legal? Lá em Parintins, eles pegaram uma saca de Tucumã que não estava pronta para o consumo, porque ela estava verde, e eles tiveram uma ideia. Qual é a ideia? Eles vão colocar isso na água e produzir etileno. O que o etileno vai fazer? Vai acelerar o processo de maturação do Tucumã. Ok. Aí o que eles fizeram? Pegaram, foram lá numa loja de material de construção, compraram uma pedra chamada carbeto de cálcio ou carbureto de cálcio, tá vendo? Pegaram essa pedra, colocaram dentro da água, tá vendo? Dentro da água. Formaram um gás, tá bom? Que é o C2H2 mais o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. A gente não vai nem balancear, só vamos olhar para isso aqui, queridos. Esse gás aqui, ele também acelera o processo de maturação das frutas, mas ele tem um problema, ele é tóxico. Esse cara é o acetileno ou ele é o etileno? Esse cara é o quê? Ele é o acetileno, ele não é o etileno. Esse cara aqui, que eles produzem nessa reação, ele é o acetileno, tá vendo? Acetileno. Estranhamente, o acetileno, ele também acelera o processo de maturação das frutas. Mas o problema é que ele é tóxico. E aí o que aconteceu?